Fala pessoal, tudo bem? Quero demonstrar aqui para vocês o vídeo que nós fizemos para demonstração no BIM Forum Conference, tá? Para os clientes, ok? Então eu vou abrir aqui o arquivo, quero ser bem rápido e objetivo aqui, ver se a gente consegue finalizar isso aqui rapidinho. Então vamos lá. Controle, nuvem de densas de pontos, eu mudo aqui para ponto .las, que é a extensão do meu arquivo. Eu quero aqui criar a minha lista, né? Vou colocar aqui um nome, vou colocar um mesmo, criar lista, ok. Maravilha, tenho dois arquivos de nuvens de ponto, carrego esses dois arquivos, se tivesse mais que dois também dá para inserir. Vou fazer uma análise de pontos, ele vai fazer um levantamento de quantos pontos eu tenho e quais os pontos que eu tenho dentro do meu arquivo. Ok? Tudo que eu estou fazendo aqui para vocês, eu vou tentar fazer sem cortes, tá? Que é o que eu fazia para o pessoal lá no BIM Forum Conference, ok? Aqui estão os pontos, né? Vegetação alta, baixa, média, terreno. E vamos fazer alguns filtros aqui, tá? Eu vou colocar aqui um filtro de 5.000 pontos por cada retículo, né? Que ele vai criar. Ok. Vamos fazer a análise aqui. Tudo isso está dentro da mesma plataforma, tá? Ele fez a leitura do primeiro arquivo. Ok, está escaneando o segundo arquivo aqui agora. Basicamente, em menos de 20 segundos ele já fez a leitura. Ok, quero visualizar como que está esse arquivo de nuvem de pontos, tá? Aqui, ó. A praticidade que é, tá? Ó, tá? A praticidade que é você trabalhar com o Istran. Também é um software que você não precisa de uma super máquina, um super hardware para você utilizar os seus arquivos. Você não precisa seccionar os seus arquivos, pegar 30, 40, 50, 100 quilômetros e fracionar em 20 trechos, 10 trechos para você trabalhar com a máquina, senão ela não suporta. Então aqui eu já fiz a leitura. Istran também te permite você fazer filtros, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. O filtro aqui tem 7.775.306 pontos. Eu tenho aqui, ó, os filtros, tá ok? Quero filtrar somente o terreno, quero ignorar vegetação alta, baixa, ou se você quiser filtrar por essas camadas, camada vegetal de média, alta, baixa, você pode fazer os seus filtros aqui também, tá? Nesse caso, vou fazer só terreno natural aqui. Vou colocar MDT, considerar como um MDT, modelo digital de terreno. MDT, ok. Vou filtrar, tá? Tá filtrando aqui. Lembrando que você não precisa de outra ferramenta, né? Eu preciso de uma ferramenta para fazer a leitura do nuvem de pontos. Eu crio uma superfície, exporto ela em land XML, depois eu vou no outro software e insiro o land XML para poder criar a minha superfície, tá? Você não precisa fazer isso. Pronto, tá aqui. Eu já tenho a minha superfície, vou criar minhas curvas de nível aqui de 2 em 2. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ok? Já está escaneando aqui, criando as minhas curvas de nível. A partir desse momento, ela já pode ser utilizada para você criar o seu projeto, tá? Terminando aqui a nossa leitura. Ok, finalizou, criou as curvas de nível, tá? Ó, aproximei aqui, maravilha. Vou habilitar a minha superfície para poder utilizar para projeto. Faço algumas configurações aqui de bibliotecas, né? Que são o Caltrin Kit Brasil. Eu tenho aqui no meu arquivo. Ok, aceitar. Maravilha. Tá aqui, ó. Já mudou a configuração. Tem o padrão, o DR, né? Que nós utilizamos aí. Obra linear. Ok, eu já tenho a pré-configuração de uma velocidade de 80 km por hora, um raio mínimo de 230 e um LC de 60. Ok, fecho aqui, venho em geral, é aqui que eu vou setar as minhas normas, né? Então vem aqui, ó, planta. O
que eu vou utilizar? Vou utilizar o padrão DR, ok? A última versão do padrão DR, considerar 8% de superelevação máxima. Vamos também para aqui DR novamente. Seção tipo. Se você for lá no site do DR, vai ter algumas seções tipo padrão. E essas seções aqui que está lá no site do DR, as principais que nós utilizamos, né? Com barreira, pista dupla com barreira, com canteiro central e essas outras seções tipo aqui. Vou considerar como essa pista simples aqui 3, tá ok? Abrir. Cálculo também de superelevação, vou utilizar a norma do DR e vou utilizar o veículo de projeto SR. Padrãozinho aqui. Maravilha. Planta. Ok, vou usar o meu método de PI. Ponto. Ok, dou um ESC. Venho em configuração, em ver, né? Vou aqui atribuir. Vou jogar aqui uma cor e uma espessura aqui para ele. Ok. Transversal. Aqui ele gera como se fosse uma sample line. Grade. Eu já tenho o meu alinhamento, tenho a minha seção tipo, tenho o meu grade. Quero inserir aqui curvas verticais. Vou colocar aqui de 200 e vou colocar alguns pontos aqui. Ok? Maravilha. Mais um outro ponto aqui. Calculo. Salvar. Corredor. Calcular. Tá aqui, ó. O meu corredor aqui, ó. Vou em seção tipo, tá? Seção tipo corte em valeta, que é canaleta, né? Observem aqui, ó. Ok? Em canaleta, eu vou colocar ponto 3 aqui, 1.2 e 1.3, colocar uma espessura de 0.8, tá? Colocar aqui, ó, 0.8. Talude. Vou colocar 1 para 1, né? Para corte, banqueta 4 metros de largura, altura máxima 8, com extensão de 2, menos 10 de inclinação. Isso aqui vale para corte, tá? Se eu aumentar aqui, ó, ok, ele aparece aqui para mim as minhas banquetas, tá ok? Vou configurar agora para aterro. Faço a minha configuração, coloco uma ombreira de 1,5, né? Para aterro. Em aterro, vou mudar aqui para parâmetro, coloco algumas considerações, 1,5 para aterro, 8 de altura, 4 de berma, menos 10 de inclinação, com extensão de 2 também. Ok, fiz aqui as minhas considerações. Se eu for aqui em aterro, ele vai demonstrar aqui para mim, ó. Tá configurado. É isso aí. Configurei. Próximo passo é verificar que a altura do meu... Vou alterar aqui a grade, ele está com pista dupla, vou mudar para simples, calculo novamente, salvo, volto aqui e eu venho em largura de pavimento. Vou colocar aqui, ó, 0.5, altura máxima da minha caixa de pavimento. Eu tenho no meu corredor, eu tenho uma faixa e um acostamento, ok? Então, dentro disso aqui, eu venho aqui em pavimentação, vou utilizar 3 camadas. Então, vou colocar aqui subbase, vou colocar base e vou colocar aqui capa CA, né? Capa asfáltica, ok? Vou colocar essas duas aqui. 25 de subbase, mais 15 vou para 40 de base e mais 10 vou para 50, somando o total da minha caixa, ok? Istran trabalha com esses pontos aqui, seria semelhante ao code 7 do civil, tá? Então são esses pontos aqui, ó. Vou considerar que aqui é 11, ok? Aqui também 11, maravilha. Vou procurar uma seção aqui de... vou procurar uma seção de aterro que fica melhor para vocês verem a camada, tá? Aqui, ó, uma seção de aterro. Istran permite você fazer o escalonamento aqui do nosso pavimento. Então, vou colocar aqui, ó, ponto 7, ponto 4 e vou colocar aqui os taludes 1 para 1, né? Fiz aqui o meu escalonamento, tá? Dentro do meu projeto aqui, ok. Eu modelei só o lado esquerdo. Eu quero que ele dá um mirror, né?
ele passa para o outro lado também. Vou calcular o pavimento, gerou o pavimento do meu projeto. Ok, calculo aqui, ok, tá? O que eu vou fazer? A outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou ajustar, vou fazer uma situação de muito aterro e vou fazer uma simulação de muito corte, tá? Então, só para realmente aparecer lá uma quantidade expressiva aí, tanto de corte quanto de aterro, tá bom? Calculo, ok, salvo, aqui mando o corredor de novo. E eu quero fazer algo aqui que é muito interessante que o Instant tem. Eu venho aqui, ó, em marcas viárias, que é o que? A sinalização viária, tá? Eu volto aqui em configuração, preferência, cálculo, desabilito isso daqui para poder trabalhar nesse sentido, tá? Ok, vou desabilitar aqui também as curvas de nível para facilitar a nossa vida aqui, ó. O que eu vou fazer nesse caso? Quando eu entro em sinalização, qualquer ambiente que o Istra permite, você tem esse ponto de interrogação aqui, seria o help, né? Ajuda. Então, se eu estou trabalhando com sinalização viária, eu tenho aqui os códigos que eu vou utilizar e os estilos das minhas linhas de bordo e linha de eixo. Então, eu vou usar essa aqui, ó. 3152 para bordo, 3153 para eixo. E vou usar também uma defensa como demonstração aqui, ó. Ok, vou usar aqui também essa aqui, ó. 3250, que é defensa metálica para o lado esquerdo, e 3252 para direito. Ok, então eu tenho aqui, vamos lá. Aqui nós vamos chamar de bordo. Bordo. Ok. Adicionar para ambos, os dois lados. Ele vai utilizar. O código é o 2. O que é esse código? Seria esse camarada aqui, ó. Esse bordo aqui, tá ok? A minha defensa vai ficar aqui. Então, vou colocar aqui, ó, 3152, que é o meu bordo. Ok. 3152, vou alterar isso aqui para D. Maravilha, tá no código 2 para ambos. Vou adicionar um outro código aqui, vou colocar ambos também. Aqui eu vou manter no 1, porque aqui eu vou mudar só o código 3153, que é a linha de separação entre vias, tá? Nos dois sentidos. Coloco aqui também, ok. Eu já tenho criado aqui as duas linhas. Se eu mandar desenhar, olha o que ele vai fazer. Ele já desenhou aqui para mim. Eu venho aqui em ver, ok, 3153 e aumento aqui só para poder visualizar melhor aqui, ó. Tá vendo? Já colocou aqui para nós a nossa linha. Se eu quiser verificar como que está a situação 3153, é essa cor meio alaranjada aqui, né? Ok, então é essa aqui mesmo. Eu quero agora colocar a minha defensa, ok? A minha defensa metálica, defensa, ok. Eu tenho lado esquerdo e lado direito, ok? Então vamos lá. Lado esquerdo. Lado esquerdo, o código é o 11. Do início ao fim, eu vou usar um afastamento de 0,10, tá? Para sair um pouquinho. Não, aqui é 0 mesmo, perdão. Defensa é 0. Ponto 10. Aí eu vou colocar, considerar ponto 10. Afastado um pouquinho da borda do acostamento. E aqui é 3250, é o lado esquerdo, tá ok? Coloco aqui linear e vou repetir essa aqui e vou alterar 2 pontos. O lado aqui agora é direito e aqui é o 3252, que são os códigos. Quando eu clico na lixeirinha e mando desenhar, ele vai colocar aqui para mim, ó, tá vendo? Já tenho aqui os meus bordos, do início ao fim, tá? Salvo, ok? Salvei, fim. Maravilha. Então eu tenho pavimento, eu vou incluir. Quero que gerar todos esses cálculos, ok? Não vou ter cone, né? Não tenho viaduto, não tenho nada aqui agora. Talvez não haveria nem necessidade de colocar, mas vamos deixar aqui. Objetos pontuais, eu estou usando algum? Não. Marcas viárias, sim. Objetos pontuais, aqui no caso seria placas, né? Poderíamos colocar nesse sentido aqui. Vou calcular, ok? Coloco aqui padrão, BIM, e vou mandar agora calcular o meu projeto. Então eu tenho aqui um trecho, tá? Qual que é a extensão desse trecho aqui? Eu tenho uma extensão de
2,5 km, ok? Então, vou 2,5 km, tá? Calcular. Calculando aqui. Show de bola. Calculou. Ó, já colocou para nós aqui ó, a saia dos taludes, ó. Tá vendo? Aqui a transição que ele faz. Essa aqui é fantástico no Istra. Olha a transição que ele faz entre talude de aterro e talude de corte. Isso aqui, a gente sabe perfeitamente que na outra plataforma isso aqui você tem que ficar ajustando na mão, né? Infelizmente. Às vezes o projetista, o que ele faz? Quando ele tem um corredor que tenha acima de uma berma ou duas bermas, ele lança do jeito que está, ele pede para o desenhista ficar utilizando o Lisp para ficar colocando talude, pente de talude no projeto, né? Aqui Istra ele já faz automático, tá ok? Então vamos lá, BIM, tá? Aqui na aba BIM, vou clicar no visualizador 3D. Eu já tenho aqui, ó, minha nuvem de pontos, tá? Desde o início nós estamos trabalhando com nuvem de pontos, ok? Ó, dou um zoom, olha só, ó, eu tô trabalhando, olha a leveza que é você trabalhar com Istra, tá vendo? Ó, a leveza que você tem trabalhar com Istra. Eu vou fazer algumas limpezinhas aqui para ficar melhor o nosso modelo. Então eu vou limpar aqui, ok. Vou tirar a nuvem de pontos e aí eu tenho aqui o meu modelo em 3D, ó. Vou mudar aqui a cor do meu pavimento. Deixa eu vir aqui em obra. Ejetar, ok. Superfície escavada, eu posso tirar. Firmes, ligantes, eu vou tirar, ok. Agora eu vou clicar no meu pavimento aqui, ó. Propriedades, eu entro em propriedades, eu só vou alterar aqui a cor dele, tá? Que é a textura. Ok, vou mudar essa textura aqui, vou colocar essa aqui, ó, 19. Para ficar um pouco mais apresentável aqui para nós, ok? Olha só, a textura, olha o 3D. Realmente, Istra entrega um 3D de responsa mesmo. Olha só, cada camada, isso aqui é sólido, isso aqui é sólido, sólido, sólido. Então tem aqui subbase, base e capa asfáltica. Olha a sinalização, ó, olha isso. Olha aqui, ó, eu clico sobre a linha, olha isso. Tá ok? Então, eu tenho. Olha a defensa metálica. Olha o detalhe dela. Olha. Aqui, mesma coisa. Ok? Beleza. Então, o que eu demonstrei lá, eu vou fazer aqui para vocês. Tá ok? Beleza. O projetista, ele quer. O BIM Manager quer fazer um 4D. Ele quer fracionar esse trecho aqui, o corredor, né? Em trechos, subtrechos de 100 metros, para poder fazer a evolução de obra, tá? Então, eu não vou nem falar aqui da facilidade da classificação, atributos, se você colocar os seus presets aqui, ele faz de forma automática, né? Você coloca todos os seus presets aqui e aí manda aplicar em todo o projeto, ou seja, em toda a extensão. Não precisa ficar selecionar um objeto, editando um por um, não. Criou aqui e manda aplicar, tá? É muito simples nesse sentido aqui com relação ao preset. O que eu vou demonstrar para vocês aqui é realmente a praticidade de fazer segmentar o corredor, ok? Clico sobre o meu eixo, ó. Eu vou segmentar tudo, né? Eu tenho que segmentar tudo aqui. Então, eu vou voltar. Volto aqui em visualização e volto todas as camadas. Por que eu volto todas as camadas? Porque tem volume de corte a aterro e assim por diante. Terreno, né? Então, ele tem que considerar isso para poder subir lá no projeto, no 4D para evolução de obra. Então, clico aqui sobre o eixo, venho aqui em criação, ó, ramificação. Então, vou diminuir aqui um pouquinho, vou ramificar. Dentro desse aqui, ó, distância entre tramos, eu vou colocar de 100 em 100, que é 5 estacas, a cada 5 estacas, de 0 ao final. Então, eu tenho 2,5 km. Ele já fez isso aqui para mim. Imagina que numa hipótese de que aqui tenha uma obra de arte.
E aí você vai aqui, você pode editar. Ó, até esse ponto aqui você mantém, a partir desse ponto aqui você continua. Ou seja, você ignora a obra de arte para que ela não corte a obra de arte e a obra de arte fique perfeito aqui. Tá ok. Gerou? Maravilha. Então vamos lá, gerar eixos e configurar aqui. Ó. Ele vai, na nossa árvore aqui, ele vai acrescentar os subtrechos. Se eu tenho 2,5 km, teoricamente ele vai fazer 25 subtrechos, né? 2,5 km, é isso aí. Assim que finalizar, eu já mostro para vocês aqui o detalhe. Vou exportar um pedaço, um trecho em IFC, para você ver como que é a praticidade do Istra aí com relação a isso, tá bom? Ó, finalizou aqui, ó. Ó, depois de seccionado aqui, separado, né, os 25 trechos, tá bom? O que que eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Aqui é o seguinte, eu vou, né, desabilitar o trecho inteiro e vou habilitar um trecho apenas aqui, ó. Vamos colocar esse aqui 400, né? Vou dar zoom to. Aqui, ó, ele já colocou aqui para nós, ok? Então eu tenho aqui o meu 3D, eu tenho aqui a capa asfáltica, eu tenho a base, subbase e também aqui o meu aterro, né? Esse aqui é a ombreira, ele faz esse volume aqui separado também, tá? Depois você pode juntar, planilhar isso aqui, fica mais fácil, tá vendo? Então ele coloca tudo separadinho aqui para nós. Eu tenho a visualização texturizada aqui e posso colocar também no modelo sólido, ó o modelo sólido aqui, ó, 3D, tá bom? Bem bacana, né? Muito legal aqui, ó. E aí o seguinte, eu vou exportar aqui para vocês, tá? Para vocês verem. Eu tô aqui na 400, né? Já selecionei ele aqui, vou clicar sobre ele, botão direito, exportar IFC 4.3, tá ok? E aceitar, ok, tá? Trecho de 400 a 500, né? 5 estaca, conforme falado anteriormente. Depois, ok, já exportou. Vou aqui abrir a minha pasta bin, que o Istran cria, sobre o meu arquivo, tá? Aberto aqui, vou dar duplo clique sobre o arquivo. Vai abrir no BinVision, que é um software visualizador 3D para IFC. Esse é gratuito, tá? Show de bola. Já abriu aqui para nós, ó. Olha aqui a qualidade do modelo 3D que o Istran oferece, tá bom? Então, verdadeiramente aí, Istran entrega um produto 3D literalmente, tá? Olha só a qualidade do seu modelo. Então, quem trabalha como BIM Manager, quem trabalha modelando, fazendo a parte de evolução de obra, né? Até para você fazer um orçamento, isso aqui é muito importante. Você fracionar o terreno, fracionar, perdão, a obra inteira para você fazer o processo de evolução de obra. Então, eu classifiquei aqui, de forma arbitrária, 5 estacas, 100 metros, tá? E você percebeu aqui no nosso modelo do Istran, eu tenho aqui 25 trechos, porque eu tenho 2,5 km, que é o meu eixo, tá bom? Então, eu vou disponibilizar para vocês aqui o arquivo em IFC de todos os trechos, tá bom? Para vocês darem uma analisada, subirem no visualizador que vocês quiserem, no software que vocês têm habilidade aí para fazer o 4D de vocês, tá bom? Vou disponibilizar também para vocês um link, tá? De um formulário para você preencher o cadastro para a intenção da próxima turma, tá? Eu vou lecionar uma turma gratuita, 100% online, 100% gratuito. Quem tiver interessado, preenche lá os dados da planilha e aí você vai ser convocado a participar. Vai receber uma licença educacional e vai receber um certificado também dessas horas, ok? Do nosso treinamento. E você vai ter a sua primeira experiência aí com o software, tá? Um grande abraço, até a próxima.